Meu nome é Aline Zarpelão, eu sou ex-membro da Under Control. Eu me formei do Pio 12 em 2020 e hoje, aliás, não estudo mais, mas estava estudando no Canadá. Hoje trabalho e moro no Canadá. Atualmente estou no meio do Chile, então estou por aí, mas eu tenho sido voluntária da First desde 2017, 2018, quando entrei na equipe, e atualmente atuo como mestre de cerimônias da FTC, e logo mais também, na verdade, vou ser mestre de cerimônias da First Global. Então, vem aí algumas participações maiores. Então, é uma honra estar aqui conhecendo vocês todos. Imagino que tem alguns membros novos da Under, e eu sempre adoro ir no laboratório todos os anos quando eu visito a escola para conhecer o pessoal, e com certeza a gente vai se conhecer aí nas próximas competições que virão. Mas hoje eu vim aqui falar para vocês sobre a First como movimento global. Essa ideia, essa proposta surgiu quando eu comecei a me envolver com a First Global, né, agora recentemente, e eu comecei a perceber o impacto que essa competição, que é de nível internacional, tem nacionalmente para cada equipe, né? Cada equipe tem um representante nacional. Comecei a observar isso, estudar sobre as equipes e entender que a First ela tem um potencial enorme. Pensei que a gente poderia compartilhar esse conhecimento, né? E também quero ouvir de vocês o que vocês acham sobre a potência da First dentro do nosso cenário global, e o que vocês entendem também que as equipes de vocês estão fazendo localmente para ir fora para alcançar o máximo de pessoas possível, né? Então, eu quero só entender primeiro se eu tenho gente aqui de outras equipes. Eu estou vendo ali galera com um uniforme. Quem é de outra equipe aqui? Ou a gente está conversando só entre Under? Ok, show. Vocês se importam de apresentar? Eu não vou passar por todo mundo, infelizmente, mas se vocês quiserem apresentar aí qual é a equipe de vocês, eu adoraria saber um pouco mais de onde é que vocês estão vindo. Acho que a gente consegue escutar no seu voz? Sim, mais ou menos, mas eu consigo se vocês gritarem bem alto. Podem falar e daí eu passo aqui para ela. É a Federal Force e a Robots District, Fabiana de Brasília. Show. O Thiago da Nine Tails, do Rio de Janeiro, de Resende. Maristela da Unimate, de Santa Catarina. Gustavo também da Unimate. Mais uma galera da Unimate. Tem pessoal da Cyber Rain também, que é FRC de Santa Catarina também, Joinville. Alfire São Paulo. Legal. E Alphabots. E tem uma galera lá, tem o Ezequiel da Infinity, que é de Goiânia. Sim. É Conheço bem. Olha, eu conheço algumas equipes pela FTC, né? Infelizmente eu tive que me afastar um pouco da FAC por causa do meu envolvimento com a First Tech Challenge. Mas muito bem-vindos, eu fico muito animada assim, de conversar com a galera, principalmente de outros estados, né? E acho que a gente vai ter uma conversa bem produtiva, então. Que bom que a gente tem uma troca tão diversa. Eu quero que vocês se sintam confortáveis em compartilhar qualquer ideia, qualquer pensamento durante a apresentação, e eu vou abrir espaço para vocês também. Então, se vocês têm qualquer dúvida durante a apresentação, por favor, levantem a mão, que eu estou vendo a maioria das pessoas, mas também eu vou deixar para vocês conversarem um pouco entre si e comigo, se vocês quiserem. E perfeito. Tem um computador ali, né? Helena, você está fazendo um trabalho fantástico. Boa, tô vendo todo mundo. Então, bora lá começar, né? Porque vocês sabem que eu falo muito. Então, galera, por que eu trouxe esse assunto aqui? Porque uma observação que eu tenho feito, e acho que foi uma conversa até coletiva que eu tive com alguns mentores, alguns voluntários da First, é que hoje o cenário do Brasil está
fantástico em termos da FRC. E eu vou estar falando bastante de FRC e First Global aqui, tá? Então, toda vez que eu estou falando de robótica, eu estou mais direcionando para essas duas categorias. Mas o cenário hoje da First no Brasil, ele está direcionado para um crescimento exponencial, e a gente está observando isso já faz alguns anos, né? Mas a gente também observa que a qualidade das entregas, né, principalmente técnica das equipes, também cresce junto com o aumento de equipes. E isso está diretamente associado com a diversidade que a gente tem, né, e a capacidade que a gente está tendo de compartilhar ideias e de ter exemplos, principalmente técnicos, locais, né? E quando a gente começa a pensar em alcance e engajamento, a gente sim tem muitos exemplos locais e de equipes que desenvolvem um trabalho fantástico nacionalmente, mas acho que as equipes brasileiras ainda elas estão em processo de desenvolvimento de se encorajar para ter alcance internacional e também levar o seu próprio conteúdo para fora, além de buscar outras equipes para se envolverem com o Brasil, né? Então, nessa ideia e nessa percepção que foi também muito particular, assim, de conversar com as equipes e passar por processos de avaliação já no passado, né? Eu acredito que a gente possa ter um diálogo muito legal sobre como que a gente pode amplificar o alcance das nossas equipes, tanto localmente, mas levar isso para fora do país também, na intenção de, novamente, encontrar outros exemplos de outros países que fizeram coisas similares, que tiveram um crescimento exponencial similar do Brasil, e como eles conseguiram utilizar isso a favor deles, para que a gente também se inspire e traga isso para o nosso país, que está em um direcionamento fantástico. Então, a gente já tem algumas empresas que facilitam os nossos recursos técnicos, né? A gente tem a Estemos, que está fazendo principalmente a logística de nos trazer peças dos Estados Unidos para o Brasil. A gente está tendo um recurso aqui que não se teve por muitos anos, né? Aqui a nossa referência inicial começou lá em 2000, com a equipe 383, onde era exigido das equipes para irem para os Estados Unidos competir, né? Então, hoje, eu até vou passar o slide aqui para a gente conversar mais sobre o Brasil, hoje a gente tem 83 equipes registradas no sistema da First, tá? Não são necessariamente equipes... eu sei que algumas equipes são criadas para off-season, enfim, mas com alguma variação nesse número, a gente já consegue entender a proporção da coisa. Em 2000, a gente tinha uma equipe, que era a equipe 383 de Porto Alegre. E em 2002, a gente, então, começou, né, um aumento lento com a 1156 no Rio Grande do Sul ainda, e depois também tivemos a 1772 em Gravataí. A gente vai conversar um pouco sobre essas equipes, mas a 383 foi pioneira de robótica da First na América do Sul, né? Então, a gente não tinha nenhuma outra equipe em nenhum outro país da América do Sul. O quão grandioso é isso, né? E foi um início tardio, considerando que a competição ela já vem ali se eu não me engano, alguém sabe aí quando começou a FRC? Fazer um teste aqui. 1900 e... A First foi 89, primeira competição de FRC foi 97. Arrasou, olha lá. Quem é que falou isso? Guilherme. Oi, Guilherme. Guilherme. Isso aí, muito bem, Guilherme, está bem estudado. Então, a gente tem aí um gap de 89, você falou, né? 10 anos. São 10 anos de avanço que os Estados Unidos teve, entre aspas, à frente, além das vantagens óbvias, né, que os Estados Unidos têm em questão de acesso. E mesmo assim, a gente ainda conseguiu ir para o Mundial, e o Brasil teve presença no Mundial desde o primeiro ano de participação. Isso é gigantesco, porque mostra o impacto que as equipes brasileiras têm, né? E a gente sempre teve presença, mas com essa presença e com várias dezenas de times hoje participando do Mundial, a gente ainda assim consegue observar que o Brasil é surpresa para muitas pessoas quando a gente fala sobre First fora do Brasil, né? E a grandiosidade da nossa competição é desproporcional
conhecimento que é tido fora do Brasil. A gente já teve prêmios internacionais em todas as categorias, tanto FLL, FTC e FRC, mas a gente precisa transformar a nossa tradição, né, a nossa paixão em uma voz global. A gente tem centenas de equipes em todos os programas da First e algumas dezenas participando da etapa mundial e algumas dezenas tendo alcances internacionais. Só nos últimos 3 anos, para a gente falar um pouco mais sobre o número, a gente teve um aumento de 78% das equipes de FRC no Brasil. Vocês têm noção de como isso é gigantesco? Eu, hoje, tenho a oportunidade, eu acho isso fantástico, de não conhecer uma equipe quando eu vou numa competição. Quando eu entrei para a robótica em 2017, ainda já era um pouco mais tarde, já tinha algumas equipes, eu sabia listar as equipes de FRC que tinham no Brasil. Hoje todos os anos eu chego no Nacional e eu tenho que me apresentar. E isso, para mim, é fantástico, porque mostra o quanto de alcance que a gente está conseguindo ter dentro do programa. A gente tem paixão, a gente tem impacto social e engajamento, mas ainda não é visível fora do Brasil. E é por isso que a gente vai ter essa conversa hoje para a gente dar uma estudada sobre alguns exemplos. Aliás, eu esqueci de comentar no slide anterior, não sei se vocês deram uma lida ali no cantinho, mas eu botei vários Gustavos nessa apresentação, tá? O meu parceiro. Então, eu quero que vocês tentem contar. O Gustavo está aqui? Mentira! Tá, esse Gustavo ali sentado não conta, tá, gente? É só o que tá na tela. Apesar de que eu fico muito feliz em contar, na verdade, Augusto. Saudades, inclusive. Mas que bom. Nossa, isso se tornou 1000 vezes mais engraçado com a tua presença aqui. Bom, então tá, contem os Gustavos, ok? Durante a apresentação eu tentei esconder o máximo possível, porque eu sei que todo mundo aí é muito esperto. Mas, né, contando esse dessa primeira tela, ok? Mas tá, bora lá. Então, como é que vai funcionar essa apresentação barra discussão, tá? Eu tentei fazer uma proposta, assim, que auxilie na nossa dinâmica um pouquinho. Então, eu trouxe 4 estudos globais. São 4 equipes de lugares diferentes. E eu trouxe o problema que essas equipes enfrentaram, tá? Tem equipes da FRC e tem equipes da First Global. E eu quero que a gente tenha uma conversa baseada nesse problema do que vocês, tentando se posicionar no lugar dessas equipes, o que vocês fariam, o que vocês acham que pode atrapalhar para uma equipe de FRC ou da First crescer num ambiente desses, e depois eu vou apresentar o que aconteceu, né, e qual foi a solução dessas equipes para a gente tentar se inspirar um pouco e também, né, se expor a essa diversidade da First. Então, eu vou começar com um caso que é até bem popular, né? Quem aqui conhece a Afghan Girls Robotics Team? Levanta a mão. Show, bastante gente. Muito disso por causa desse filme, né, que fizeram delas. É um caso fantástico. E o que aconteceu? Tiveram restrições sociais e políticas que impediram muitas pessoas, né, mas principalmente mulheres, de estudar STEM no Afeganistão, né, principalmente por causa dos conflitos políticos e religiosos. Então, o que vocês fariam se a gente tivesse numa situação assim, onde, por exemplo, o Brasil entrasse em um conflito? A gente teve a pandemia, né, que foi praticamente uma quebra da nossa normalidade, mas se a gente tivesse um conflito, assim, o que vocês fariam? Alguém, né, se tiver alguma ideia, assim, qual seria o primeiro passo para acessar, continuar espalhando a robótica dentro da comunidade de vocês, enfim? Alguém tem alguma ideia? Tipo, qual que é o primeiro passo quando vocês, como equipe, para fazer uma ação? Planejar, perfeito. Qual que é o planejamento? Como é que funciona o planejamento de quem é que falou isso? Não sei. Como é que funciona o planejamento? Vocês primeiro pensam num alvo, um grupo-alvo, ou vocês já começam a pensar o que vocês vão fazer? Vocês
né, tratam isso de uma forma sistemática ou é só mais num feeling? Eu diria que depende muito do projeto, mas geralmente começa com o público-alvo. Tipo, uma escola pública, por exemplo. Beleza. Trabalha acima dos recursos de tal público. Então, no caso delas, né, elas começaram lá em 2017. A 2017 é pré-pandemia. E elas foram a primeira equipe feminina de robótica do Afeganistão, né? E é uma equipe só de mulheres. Elas estavam indo muito bem em 2017, né? Elas começaram a participar das competições. Só que quando elas tentaram participar de uma competição internacional, elas receberam uma resposta negativa do visto dos Estados Unidos para competir na First Global. Então, se vocês recebem essa proposta, eu quero saber ali, alguém da Unimate, por exemplo, se vocês têm que levar a equipe de vocês para os Estados Unidos e recebem uma resposta negativa de visto, que tipo de movimentação vocês fariam? Eu preciso de uma tradução simultânea do que ele falou. Ele disse correr atrás do sim de algum jeito. De algum jeito? A gente geralmente, então, entraria em contato, né? E isso é um tipo de ação que a gente contrata com um corpo governamental, né? Porque esse tipo de decisão, esse tipo de obstáculo, não é possível resolver através de arrecadação de dinheiro. Então, a gente já começa a observar que existem vários caminhos e vários corpos diferentes para a gente conseguir acessar essas campanhas, nesses projetos dentro de alcance de engajamento dentro da nossa equipe. Então, no caso delas, elas fizeram isso. Elas foram em busca do sim, e elas criaram uma campanha internacional de apoio. Deixa eu passar aqui o slide. Elas criaram uma campanha internacional de apoio que envolveu até os congressistas americanos, e com tanta repercussão, elas conseguiram a liberação e elas competiram em Washington naquele ano, que era o ano de 2017 da First Global. Foi o primeiro ano da First Global, inclusive, nos Estados Unidos, né? E o que aconteceu com essa equipe é que durante a pandemia, elas ainda começaram, elas estavam desenvolvendo projetos fantásticos, né? Elas desenvolveram um respirador mecânico para ajudar hospitais afegãos. Só que passou 2020, 2021, o Talibã voltou a controlar as atividades no Afeganistão. Então, várias delas tiveram que fugir do país, e esse é o caso que a maioria das pessoas conhece, né? Então, muitas delas foram acolhidas no México, no Canadá e nos Estados Unidos, e elas continuaram estudando o STEM. E mesmo assim, mesmo elas em vários países diferentes, elas ainda conseguiram se reunir para participar da competição, e hoje elas representam uma luta fantástica global pelos direitos das meninas e também, né, direitos da participação desses países que estão em alta vulnerabilidade dentro das competições de robótica. Então, para quem não viu ali, elas têm até um filme que foi lançado recentemente. Alguém sabe onde assistir? Se eu não me engano, ele é através desses sites mais obscuros na internet, assim, a gente não consegue assistir nas plataformas digitais. Mas se alguém aí tem um link, ou enfim, manda aí e compartilha com a galera. Eu sei que foi para o cinema, a gente estava até se organizando para assistir, mas não veio para o cinema daqui, foi só, tipo, São Paulo, Rio. Entendi. A gente ainda não achou o link. Mas, então a gente vai fazer a famosa pirateada, né, e encontrar acesso desse filme. Vale muito a pena. Eu estava lendo, eu não cheguei a ver ainda o filme, mas eu li sobre a história delas. É uma história fantástica e com certeza o filme deve ser uma construção similar à realidade. Então, dei uma olhada. É um caso fantástico de robótica fazendo mudança global. Então, aqui a nossa lição com esse caso é que quando não tem espaço, né, quando não nos é dada uma oportunidade, a gente tem que criar um movimento, né, e ele tem que ser até a robótica pode ser sim um ato de resistência contra opressões, certo? Alguém tem alguma questão, algum comentário sobre esse caso, assim, se inspirou ou algo similar que veio à cabeça? Não?
Acho que não. Um de cada vez? Tá, beleza, vamos lá então para caso número 2. E aí, estão procurando os Gustavos já? Será que já passou mais um? Me perdi, né? E, pois é, gente, ó, tem que prestar atenção. Na verdade, eu nem lembro. Então, vocês vão ter que me dizer quantos que tem. Acho que eu contei certo. Tá bom. O segundo caso é uma equipe na África, né? A equipe lá de Ruanda. Também é uma equipe da First Global, né? E o grande problema deles, né? Eles não têm conflitos, mas eles têm uma falta de investimento do governo em pesquisa, inovação e tecnologia, né? A gente tem ali 0,69% somente do PIB deles é focado em desenvolvimento de robótica, e isso complica, né? Imagina se a gente está no Brasil ali e tem não temos STEMs, a gente não tem um corpo para fazer a importação e a facilitação logística. Como é que a gente funciona assim? Teve muitos anos antes da STEMs começar que não existia essa possibilidade. Tinham que ser importados kits dos Estados Unidos, era uma fortuna. Eu me lembro que a Under, muitas vezes, a gente tinha que ir nos Estados Unidos, então eu sempre mandava alguém nos Estados Unidos ali por volta de janeiro, dezembro. Janeiro, para trazer o kit de volta. Então, assim, alguém que estava de férias ali tinha que voltar com uma caixa enorme do kit para o Rio Grande do Sul. Mas ainda bem que isso não é mais o caso, né? Mas essa equipe, por exemplo, ela não tinha os recursos para conseguir desenvolver um projeto, né, digno para participar da competição da First Global naquele ano. Então, em 2017 também eles tentaram participar da primeira competição e eles ganharam visibilidade pela conquista, né, que foi desenvolver esse projeto mesmo com tão pouco investimento. O que vocês acham? Se vocês estão com pouco investimento vindo de fora, né, da equipe de vocês, que tipo de ação que vocês fariam? Pessoal da equipe Alfire, quero que vocês respondam essa. Que tipo de ação, que tipo de abordagem vocês acham que seria mais indicada para esse tipo de cenário? Cara, antes do Alfire eu precisava de um time. Consegue me ouvir? Não, mas a Helena vai me fazer ouvir. Vai falando e eu vou traduzindo. Pode falar de um time de escola pública. Ela participava de um time de escola pública. A gente não tinha grandes investimentos de empresas grandes. E eles não tinham grandes investimentos de empresas grandes. Pera, eu acho que eu tô ouvindo ela. O que a gente fazia era pegar pequenas cotas com várias empresas. E acontece que o pouco somado conseguia gerar o lucro que precisava para participar. Uhum. Entendi. Então, vocês iam pedindo pouco, mas de várias empresas, e vocês daí acabavam não saturando muito, né? Ou explorando muito o carinho, né? E investimento das empresas. Isso é fantástico. Eu me lembro que quando eu, como aluna, desenvolvia planos de empreendedorismo, a gente tinha também tentativa dessa abordagem. Muitas vezes a gente também tentava buscar recursos não monetários, né? Mas assim, por favor, me doa 500 porcas, sabe? Então, a gente tinha esse tipo de abordagem. Pode falar, Aline. Tá me ouvindo? Tô. Posso não? A Camila citou as empresas maiores, né? Quando a gente envolve um time de patrocinadores de grandes empresas, eles possuem o ESG, né? Responsabilidade ambiental, governança e responsabilidade social. Acaba que, indiretamente, essas empresas ajudam a promover, né? De forma não direta como nós atuamos, mas indiretamente, eles reduzem esse tipo de desigualdade entre homens e mulheres e violação dos direitos humanos. Então, acho que uma estratégia importante é envolvendo cada vez mais Nissan, como um patrocinador nosso, né? Jaguar Land Rover, a Michelin, são empresas de porte global e que têm valores também, né? Nessas empresas. Então, eles, para expandir a FRC, a FUSH no mundo, quando você envolve esse tipo de patrocinador, você torna a competição mais conhecida, né? Porque nesse universo não são tão conhecidos, né? As equipes de FRC no Brasil. Então, quando você envolve esse grupo de patrocinadores, você acaba que, agora, diretamente, você se torna conhecido e logo respeitando
os direitos humanos, né? Em diversas, você imagina, se uma empresa dessa patrocina uma equipe de Ruanda. Ruanda é um país que teve uma guerra civil em 1994, com as etnias degladiando. Então, 0,69 do PIB em pesquisa e inovação ainda é muito, viu? Um país que, se comparado ao Brasil, tá legal, entre aspas, né? Uhum. Então, assim, esse tipo de envolvimento de grandes patrocinadores pode gerar uma visibilidade grande e menos vulnerabilidade desses grupos. Como é que é o seu nome? Tiago Rodrigues, da Nine Tails. Perfeito. Tiago, perfeito. A gente também entende que essas empresas têm tanto interesse pela robótica porque eles têm programas justamente para incentivar o desenvolvimento tecnológico na região, pois sabem que muitas vezes alunos das equipes vão contribuir depois, né, com empresas ou com alguma espécie de negócio que envolve essas empresas maiores. Então, você tem, né, total certeza, é uma troca mútua entre essas empresas e as equipes que estão precisando desses recursos, né? Então, são parcerias que também são fantásticas. Existe diversos meios para fazer essas conexões, justamente através da FIRST, mas o que eu acho interessante é que existem muitos cenários onde equipes elas acabam convencendo representantes dessas grandes empresas de criar um projeto de patrocínio para a FIRST, e esse projeto de patrocínio acaba, então, sendo aplicado para várias outras empresas, né? E isso é fantástico. Porque geralmente o que acontece é que essas equipes que tiveram o primeiro passo de entrar em contato com essas empresas acabam sendo os principais representantes da robótica da FIRST dentro desses programas que são desenvolvidos dentro das empresas. Então, é uma troca que tem se mostrado muito favorável, tanto para o lado, né, da empresa, quanto para as equipes FIRST. O que aconteceu com essa equipe da Ruanda, ela foi similar um pouco até às meninas do Afeganistão, porque eles conseguiram ter um alcance governamental, né? Devido ao desempenho que eles tiveram na FIRST em 2017, eles conseguiram muita visibilidade. Então, aqui é uma outra forma da gente conseguir alcance, que é redes, mídias sociais, né? Eu vou também trazer um outro caso de outra equipe ali, que também teve muito alcance. Gente, a gente vive numa era, né? Num cenário onde, se você não está online, você não é visto, né? Alguém que não tem Instagram? Não, né? Isso, e se alguém fala que não tem Instagram, é porque geralmente é aquela galera mais cult, assim, que não curte redes sociais, mas você não é visto, né? Infelizmente, apesar da toxicidade de algumas redes, a gente precisa investir nesse alcance. E isso pode se mostrar muito efetivo no caso de equipes FIRST que vêm de lugares que né, são de grande área, mas que são pouco populados, né? Então, a gente pode acessar as pessoas de diversos meios, não somente indo até as empresas, né? Eles conseguiram, então, a atenção do Ministério da Educação e eles conseguiram, então, colocar robótica e STEM dentro do currículo extracurricular das escolas da Ruanda, né? Então, isso teve um resultado fantástico, né? Que com certeza vai influenciar ali no aumento de investimento em pesquisa e inovação do país, né? E eles têm toda uma estratégia nacional que foi criada por causa disso. A ideia para eles é fazer uma economia baseada no conhecimento. Dei uma lida no caso deles, é fantástico. Também vale a pena dar uma estudada, né? Se alguém tiver interesse. Mas então hoje muitas escolas secundárias têm um clube de robótica que é reconhecido pelo governo por causa dessa equipe que, na verdade, foi um mentor deles que teve a iniciativa de criar a equipe e resultou aí num impacto nacional, né? E também internacional, porque essas equipes hoje também participam de competições fora da Ruanda. Algum comentário sobre esse caso? Show. Bora lá, então, para o próximo caso. Achei muito legal. Legal, né? E outra consideração. Quênia e Ruanda, claro que respeitando as proporcionalidades, são conhecidos hoje como Vale do Silício Africano. Então, fantástico. Desculpa. Não, excelente. Excelente.
A gente vê esse tipo de investimento, né? E se ele é popularizado dessa forma, é porque existiram iniciativas partindo de equipes de robótica ou outros desenvolvimentos tecnológicos, né? Então, isso é excelente. Se existe essa popularização dessas regiões, é porque tem alguma coisa funcionando. Então, com certeza, é um exemplo a ser seguido. A gente tem mais desenvolvimento tecnológico, né, em termos de recurso no Brasil, felizmente, mas a gente tem que ter o entendimento de que o Brasil não é um país igual, né? Então, existem várias áreas do país que tem necessidade ainda desse investimento. Então, é um cenário que, de certa forma, pode sim se interseccionar. Mas, bora lá, então, a moral dessa história aqui é que a competição ela pode virar um argumento político, né, um argumento para desenvolver políticas públicas, e o robô pode convencer até um governo. Show! Quem conhece essa equipe aqui, de amarelo? Que não é Under Control. No Mundial, a gente já esteve perto deles, assim, e toda vez que a gente se junta, assim, em grupo, eu fico muito confusa. Eu me lembro que eu ficava muito confusa, mas essa é a minha equipe preferida, depois da Under. Eles se chamam Thunder Down Under, 31-32, e eu gosto muito deles, porque eles foram a primeira equipe que eu comecei a estudar sobre para escrever Chairman. Que não é mais Chairman's, Impact. E eles são fantásticos, eles desenvolveram projetos fantásticos, e a gente vai conversar sobre um pouquinho. O problema deles, a gente está tratando de Austrália, né? Um país que já tem bastante investimento em tecnologia e ciência já faz uns bons anos. Mas eles têm diversas comunidades, principalmente comunidades rurais e aborígenas, que não têm as oportunidades, né? E mesmo eles entendendo que a Austrália é um país já com um bom desenvolvimento, eles ainda encontraram dentro desse ambiente oportunidades de aumentar o seu alcance e espalhar, né, a tecnologia. Então, a gente tem muitas comunidades aborígenas, inclusive a gente tem diversas regiões, áreas indígenas que já são alcançadas por equipes FIRST, né? Eu me lembro que tem uma equipe lá do Pará que tem um projeto lindíssimo, inclusive, sobre isso, sobre alcançar essas equipes esses grupos indígenas para, então, criar uma equipe de robótica. Acho que, se não me engano, conseguiram iniciar 3 equipes. Infelizmente, essa equipe hoje ela já não participa mais da competição, mas a gente leva eles de exemplo, né? Então, se a gente tem uma comunidade em vulnerabilidade, ou talvez não necessariamente em vulnerabilidade, mas com interesse de participar de robótica, o que vocês fariam, galera? Eu não sei se, Thiago, se você quiser contribuir também, galera da Ninetales, qual seria o primeiro passo para explorar essa oportunidade? Hoje, na primeira palestra que a gente teve, foi com o Ivan. Com o Ivan, ele falou que quando começaram, eles usavam o que tinha, a tecnologia que eles tinham. Então, até que a maneira para alcançar seria levar o que se tem. Sei lá, talvez um Arduino, a gente levar, conseguir patrocínios e levar para que eles possam começar de alguma forma. Sim. É uma ótima forma, porque não é necessário, né, investir tanto dinheiro para comunicar robótica. E eu acho que você acertou muito nessa sua colocação, porque foi exatamente isso que eles fizeram, mas de uma forma muito interessante. Então, eles perceberam que, para acessar esses grupos, eles não teriam como trazê-los para o laboratório da Thunder Down Under, que fica em Sydney, né? Então, eles pegaram uma van e fizeram kits de robótica de baixo custo, e grande parte da equipe entrou nessa van e foram fazer uma viagem aí e espalhar robótica pela Austrália. Pensa que fantástico, né? Ia dar super certo levar 30 adolescentes dentro de uma van para fazer um tour pelo Brasil de robótica. Mas seria um sonho, com certeza.
e essa equipe fez acontecer. Eu vi ali que alguém levantou a mão. Eu acho muito importante também, vou falar um detalhe, que, tipo, quando a gente mostra uma coisa que a gente gosta muito, a pessoa que escuta, ela pensa, putz, ela gosta, então por que eu não vou gostar? Porque, como eu posso dizer, quando tu mostra algo que tu gosta demais, parece que essa coisa é muito importante para os outros. Eu acho que gera um questionamento, né, de por quê? Por que essa pessoa tem tanta paixão por aquilo, né? E acho que a gente, como seres humanos, né, a gente cria empatia com a paixão do próximo, a ponto de que a gente consegue, eu acredito que a gente consegue convencer qualquer pessoa de qualquer coisa, desde que seja com uma boa intenção, né? E tentar convencer alguém de participar de robótica, se acessado da forma certa, eu acho que é uma das coisas mais fáceis que tem, né? Justamente como você colocou, você só mostrar o quanto que você admira a competição e o quanto que te faz bem, pode alcançar aí números altíssimos, tanto para a sua equipe quanto para você pessoalmente, né? E hoje eu tenho a grande felicidade de poder compartilhar muito sobre robótica para outras pessoas, assim, e ver esse resultado quase instantâneo, né, das pessoas escutarem robótica e já começarem a me perguntar coisas. Isso é uma experiência fantástica que cada um de vocês aí nessa sala pode ter só por falar sobre robótica. Então, muito bem colocado. Essa equipe aqui, ela fez um trabalho excelente com isso também. Elas foram até essas regiões, né, mais rurais e conseguiram alcançar diversos territórios aborígenes, diversos povos aborígenes que tinham interesse, né, de desenvolver tecnologia dentro de suas comunidades. E eles criaram, então, esse projeto, Robots in the Outback, né, e eles já foram para 30 comunidades isoladas. Eles têm mais de 5 mil horas de voluntariado, é uma equipe que tem um desenvolvimento fantástico. Eles têm um desenvolvimento tão fantástico que, em 2017, inclusive, eles levaram o Chairman's, na época, no Mundial, né, no Mundial em Houston. Então, é uma equipe que é um grande exemplo dentro da comunidade FIRST, e eu não posso aconselhar mais para vocês darem uma olhada e estudarem um pouco sobre os projetos fantásticos que eles têm. Além disso, eles têm também o First Like a Girl. Alguém já ouviu falar sobre esse movimento? Sim. Sim, eu fui apresentada a esse movimento também no Mundial, quando eu fui no pitch deles a primeira vez. Então, quem já foi para o Mundial, quem está nas redes sociais, vai talvez ter a oportunidade de conhecer o First Like a Girl, que foi iniciado pela Alison Stallberg em 2016, né, o ano anterior deles a ganhar o Chairman's. E foi iniciado por essa menina que estava dentro da Thunder Down Under, e ela percebeu que, além desses projetos que eles estavam desenvolvendo, precisava também de alguma espécie de encorajamento geral dentro da FIRST para, né, quase ser um representante do movimento feminista dentro da FIRST, e não existia isso. Eventualmente, as equipes, né, cada equipe ele tem o seu projeto, mas algo assim que era da FIRST não existia. Então, a Alison, ela convenceu a FIRST de tornar esse movimento parte da competição, tipo, vindo da FIRST mesmo, da NGO, né? Então, se você for para o Mundial ou em algumas competições, você vai conseguir trocar bottoms do First Like a Girl. A First Like a Girl tem um canal no YouTube, redes sociais que tem muitos seguidores, né? Então, se tornou um movimento oficial da First e partiu de uma equipe, assim como vocês aí. Então, muito legal esse caso também. E agora a gente vai estudar o nosso caso, né? O caso Brasil. Como a gente estava falando, se o Ivan falou sobre a história do Brasil, da robótica no Brasil, eu também não vou entrar muito nesse assunto, que o Ivan com certeza sabe muito mais que eu. Ele é um cara aí com um conhecimento espetacular, porque ele fez parte desse processo, né? Ele é grande parte desse processo. E a gente começou a desenvolver, né, o nosso trabalho ali em 2000, quando não tinha muita tecnologia, não tinha muito alcance, né, ao conhecimento do que é a competição, até. E
e virou o que virou hoje, né? A gente tinha ali equipes 383, 1156 e 1772, que foram as primeiras 3 equipes, né? As 3 equipes que ficaram, né? Tiveram várias outras equipes, outras tentativas ali, mas essas são as equipes que realmente continuaram competindo, né? E a gente não tinha robótica. Então, a solução foi criar equipes, né? A gente tem a Under Control, eu consigo falar um pouco mais, né? Mas a Under Control conseguiu ter um impacto regional muito grande, a ponto de que incentivou a criação de novas equipes, né? As parcerias que a Under Control teve a oportunidade de fazer com os operadores também facilitou a criação de várias equipes no Brasil, que sustentavelmente conseguiram criar outras equipes e, né, é uma relevância muito grande dentro dessa progressão, mas outras equipes surgiram também sem operador, sem nada, só com vontade, né? Que foi o caso da 1772, que começou como uma equipe de garagem e começaram a desenvolver o projeto, e hoje eles são uma das grandes referências técnicas e não técnicas no Brasil, né? Tiveram contato ali com equipes da Austrália, inclusive, o mentor deles foi para a Austrália, eles acabaram tendo uma troca, acabaram que fizeram parcerias com a 5800 em Santa Catarina, enfim, e o resto é história, né? A gente consegue entender aí que cada equipe tem um papel muito, muito grande na criação de novas equipes, e geralmente uma equipe tem uma relação com outra, né? A gente tem equipes irmãs, mas mais do que isso, equipes que se tornam irmãs, e isso que é uma das coisas mais bonitas da FIRST Brasil, né? Então, o que a gente pode fazer? E eu quero que vocês também tenham muita né, tranquilidade em apontar aí algumas percepções que vocês tiveram sobre a apresentação. Mas a principal coisa, né, é contar a sua história, como a gente estava conversando ali antes. É muito fácil convencer alguém de participar de robótica. É só você mostrar o que a robótica causou na sua vida. Eu já colecionei vários exemplos disso na minha própria vida profissional e pessoal, e eu já montei até um discurso, eu tenho um discurso assim na minha cabeça quando alguém me pergunta sobre o que eu faço na robótica, e eu não me lembro de alguma reação que não teve interesse da pessoa, sabe, de perguntar mais, de tentar entender, porque a robótica em si já é um pacote completo de excelência, né, nesse convencimento. Então, contem suas histórias, publiquem em inglês também, no Instagram, se a equipe de vocês faz alguma coisa, bota ali em português e inglês, né, claro que o Instagram hoje tem tradução, mas torne mais fácil possível para outras pessoas verem. Publiquem no YouTube e principalmente no TIFF Delphi. É uma dos maiores fóruns, né, da FIRST, da FAC. Vocês vão criar conexões lá, principalmente com a FIRST Global. Então, vocês têm que mostrar o impacto de vocês além do robô, né? Vocês têm que criar uma comunidade. Além disso, conectem-se com o mundo, né? Conectem-se com equipes de fora. A gente tem aquela frase, steal from the best, invent the rest, eu acho, né? Eu me lembro que na Under, toda vez que a gente ia copiar alguma coisa de alguém, a gente falava isso e era, entendeu, para justificar a cópia, né? Porque é mais ou menos assim que funciona o mundo, né? A gente dá uma copiada no maior exemplo e daí a gente dá uma adaptada ali, né? Faz um pouco nosso aquele conceito. Então, se vocês tiverem contatos com equipes de fora do Brasil, vocês vão ter uma diversidade na informação que não condiz com o que a gente está desenvolvendo no Brasil. E muitas vezes isso vem de uma forma positiva, né? Alguém aqui de alguma equipe já teve contato com equipes de fora, assim, de fazer uma ligação, de conversar? Sim. Quais equipes que vocês conversaram, assim, recentemente? Pode falar ou de qual país? Vou começar falando. Oi, eu tô aqui. A gente fez bastante conexão com a equipe antiga do Arthurzinho. Como é que é mesmo?
4909, que era a equipe dele, para justamente poder ter, tipo, uma ponte, né? A gente roubou o estudante de vocês e a gente treinou Impact com eles. Foi muito, muito legal. Fantástico. Demais. Quem mais? Equipe argentina, que veio para São Paulo. Andes Robotics, né? Isso. Sim, eu conheci eles. Também fantástico, né? A gente está tendo equipes internacionais participando dos nossos eventos. Quando que a gente ia imaginar que isso iria acontecer? Então, isso é uma oportunidade de criar conexões com outros países aqui da América do Sul. E que bom que a gente está conseguindo desenvolver isso. Outra oportunidade é buscar esse reconhecimento global, né? Então, e é um dos principais pontos que eu queria trazer com essa apresentação. Se inscrevam nos prêmios, gente. Muitas vezes as equipes, elas participam, né, desenvolvem o projeto de robô e tem um robô fantástico e não desenvolvem a área de alcance e engajamento. E eu entendo, porque a gente está tratando de robótica, né? Claro, evidentemente que alcance e engajamento não deve ser a prioridade, mas ele praticamente funciona em harmonia com o desenvolvimento da própria tecnologia, né? A gente não pode deixar o nosso robô dentro do laboratório. A gente tem que levar para outros lugares, a gente tem que mostrar o que a gente está desenvolvendo. E mesmo que vocês, como equipe, tenham um desenvolvimento muito bom da tecnologia, é 2 passos para você entrar em contato com uma escola pública. Ei, eu posso levar esse robô de 50 quilos para a escola de vocês? Evidentemente que eles vão dizer sim, as pessoas querem a presença da robótica em suas escolas, principalmente nesse momento hoje, onde tem tanta valorização da robótica, né, dentro de instituições, justamente por ser um ótimo ponto de convencimento para um pai que quer escrever um filho na escola, né. Então, usem desse recurso, se inscrevam nos prêmios, escrevam o Impact, eu sei que cansa, né, quem aí já escreveu o Impact? Levanta a mão. Sabe, né? Como é que é? Estresse pós-traumático? Sim, mas vale a pena. A gente tem aí diversos exemplos de equipes que... Eu já participei de muitas competições, assim, onde a equipe, ela não tinha um robô, assim, que se destacava, era um robô funcional, né? E foram vencedores de Impact, porque tinha um projeto fantástico. Então, tem lugar para todo mundo dentro da FIRST, né? Justamente por isso que não são só robôs. Outros prêmios, Jeans List, se a gente está falando de... acho que a FIRST Global tem Global Innovation Award também. Então, oportunidade é o que não falta para vocês conseguirem alcançar essas equipes. E é aí que vocês vão mostrar o valor que a gente tem, né? Evidentemente que o robô convence muito bem, mas se a gente ir lá numa etapa mundial, ganhar um prêmio de atributos de equipe, gente, isso mostra, para além da qualidade técnica, o quão apaixonado a gente é pela competição e o quanto a gente precisa desse espaço, assim como equipes, principalmente norte-americanas, né? Então, sejam embaixadores da FIRST, criem essas parcerias que a gente estava conversando antes com a galera da Nine Tails, né? Parcerias locais viram impacto global. Se a gente conseguir encontrar essas parcerias chaves que vão fazer a diferença. Então, se envolvam com as pessoas estrategicamente, empresas que têm alcance fora, e assim vocês vão ter um recurso dessas empresas que são de fora, né? E a gente sabe que, apesar do Brasil ter aquela ideia do que o que é de fora é muito precioso, né? A gente sabe que tem mais investimento, né? É inegável. Então, busquem essas parcerias estratégicas que vão amplificar a voz de vocês. E assim, na esperança da gente continuar crescendo e na vontade de crescer, a gente talvez vai ter o Brasil com uma representatividade fidedigna da nossa paixão pela robótica. Então, é isso. Esse foi o nosso papo. E agora eu vou abrir espaço para vocês fazerem comentários, né? E também eu quero saber quem contou os Gustavos direito.